Seja o teu reino, né? Seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para a palavra? Amém? Vamos colocar em pé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje no livro do Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. E depois nós vamos voltar e nós vamos em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Amém? O livro do Eclesiastes, a gente, os biblistas, né? Eles têm alguma divergência na concepção da ideia de aceitar que tenha sido única e exclusivamente por Salomão, o pregador. Nos últimos anos, nas últimas décadas, estudos têm aproximado muito da ideia de que o livro do Eclesiastes ele foi escrito no período do cativeiro, ou seja, muito depois de Salomão. Então, é interessante, porque conforme vai se descobrindo, estudando, né, a gente vai descobrindo coisas aí que a gente acreditou uma vida toda. Para mim sempre foi Salomão que escreveu o Eclesiastes junto com Provérbios, né, e o Cantares, e o Cântico dos Cânticos. Mas há são linhas diferentes dos estudiosos aí, que acreditam que esse livro ele foi escrito num período posterior, né, ao período de Salomão. Amém, amados? Capítulo 10, verso 10 está escrito. Quem achou, diga amém. Amém. Se estiver embotado o ferro do machado e não se afiar o corte, então se deverá redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Amém? Olha, se estiver embotado, o que é embotado? O ferro do machado, se estiver cego, se o machado não estiver cortando, e não se afiar, não gastar tempo para afiar, para amolar, então vai ser necessário redobrar a força, o esforço, porque ele não estará gerando o resultado que você esperava. Então, quando isso acontece, você tem que aumentar, né, o seu esforço para alcançar o objetivo que você propôs. Guarda esse texto aí. Volta um pouquinho, vamos lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Está escrito: E disseram os filhos dos profetas ao profeta Eliseu: Senhor, o lugar em que nós habitamos, junto contigo, está pequeno, nos é estreito. Vamos até o Jordão, e de lá nós cortemos, né, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Então disse Eliseu: podem ir. E disse um dos servos: serve-te de ires conosco? Disse Eliseu: eu irei. Versículo 4: E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. Então este clamou: ah, meu senhor, ele era emprestado. Disse Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali na água, e fez o ferro do machado flutuar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, teu momento, te dou graças. Fala o nosso coração, Pai amado. Tantas coisas lindas já aconteceram aqui nessa noite, e nós temos única e exclusivamente que agradecer ao Senhor. Abençoa, Senhor,
Usa-me, Senhor Deus Santo, na ministração da sua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Abra o entendimento do teu povo, da tua igreja. Senhor Deus Santo, alcança aqueles, Pai amado, que estão assistindo nesse momento através da internet, através da live, vão assistir através do YouTube, através das redes sociais, enfim, Senhor Deus Santo, toca também no coração desses, e o teu nome, Senhor, seja glorificado. Amém. Meus queridos, você pode se assentar. O que Deus falou no meu coração? Ferramentas, certas para ter êxito na nossa vida. Os dois textos que nós lemos aqui falam de uma ferramenta conhecida, e é conhecido como machado de corte. Ferramenta certa, bem afiada, que produz resultados, excelente, tem um desempenho positivo, porém devemos saber usá-la. Quem utiliza, quem faz uso de uma ferramenta dessa, tem que saber usá-la. E eu estava pensando, isso aí é uma ferramenta prática, é uma ferramenta de uso manual, mas há ferramentas na nossa vida que, se a gente não souber usar, que se a gente não tiver domínio sobre ela, nós não alcançamos os objetivos, os propósitos propostos por aquela ferramenta. Ou seja, o machado, ele bem afiado, ele produz, o serviço rende, acontece, existe êxito na sua tarefa. É ou não é? Eu preguei uma vez aqui uma história, usando talvez o mesmo texto, eu não lembro, que os lenhadores, eles trabalhavam o dia todo e não produziam o que um lenhador produzia. E as pessoas ficavam indignadas porque aquele lenhador, ele tirava um determinado tempo do dia e ele ficava molando o machado enquanto os outros trabalhavam. E depois, a hora que ele começava a trabalhar, ele rendia muito mais que os demais. Então se gastava tempo na preparação. Então eu estava pensando, falei, Jesus, ferramenta certa, ela produz resultados certos, ela atinge os propósitos que a gente tem para ela, Aí, esses dias estava eu e a Bianca lá em casa, a gente estava preparando o almoço e tinha uma lata de sardinha para abrir. Aí eu falei, já sei, cadê o abridor? Procurei o abridor, não achei. Eu falei, vai com a faca mesmo. Irmão, eu vou te falar uma coisa, quem já abriu lata de sardinha com faca aqui? Ai, tá vendo? Faca é para abrir lata de sardinha? Mas eu domino a faca, eu tenho conhecimento, e eu fui lá cortar, abrir a lata com a faca. Resultado? Cortei o... Vocês são profetas, vocês sabem de tudo. A ferramenta certa para abrir uma latinha de sardinha, por quê? Abridor de lata. Eu usei a ferramenta errada, o que aconteceu? Cortei a dedo. Fiquei lá, acho que uns 5 dias com aquele negócio lá, e principalmente o dedo polegar, que você usa para qualquer coisinha machucada, ou seja, prejuízo, atraso, na execução, acidente e dor. Por quê? Usei ferramenta errada. E se eu perguntar para você, quem aqui já teve algum prejuízo, atraso, na execução, acidente e dor, por usar uma ferramenta errada? Eu tenho certeza, da mesma forma que eu perguntei sobre o abridor aqui, quase todo mundo levantou a mão, eu tenho certeza que também vai levantar. Pastor, eu já fiz besteira, eu já usei coisa errada para fazer a coisa certa e não deu certo. A maldição da famosa gambiarra. Muitos querem enfeitar o nome. Não, pastor, gambiarra não, é adequação técnica, é nada, é gambiarra, Zé. Para com isso. Qual é a ferramenta certa? Isso aí eu já vi. Qual é a ferramenta certa para subir e trocar uma lâmpada? É uma escada. Tem certeza que não é uma cadeira giratória em cima de uma mesa? Não, é a ferramenta errada, são as coisas erradas que vão sendo utilizadas para, ganhar tempo, e acaba fazendo lambança. São essas coisas que nós vemos no nosso cotidiano, no dia a dia, coisas simples.
Mas que se a gente observar, isso também acontece, isso que também se aplica nas nossas ações, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na vida espiritual. A gente tem que sempre estar procurando dar um jeitinho, a gente está sempre querendo fazer uma gambiarra na nossa vida ministerial, né? Ferramentas têm um objetivo, meu irmão, na vida prática: facilitar a vida das pessoas na execução das suas tarefas. Ferramenta certa sendo utilizada para o serviço, para a tarefa certa, tem resultado positivo. Até os animais, pasmem, até os animais fazem uso de ferramenta certa para a execução das suas tarefas. Esses dias eu estava vendo no National Geographic, o macaquinho, ele estava com a castanha desse tamanho na mão. Eu falei, eu quero ver o que ele vai fazer. Ele foi, levou em cima de uma rocha, ele foi lá, pegou uma pedra e socou em cima da castanha, a castanha abriu. Aí eu vi um outro, um ser humano, um marmanjo, tentando abrir uma castanha com dente. Acontece o quê? Quebrou o dente. Ferramenta errada. Quer dizer, o macaquinho usou a ferramenta certa e o camarada usando a ferramenta errada. Não tem jeito. Ferramenta certa faz toda a diferença na nossa vida, amém, amados? E passou alguns dias, eu estou lá na chácara e de repente eu precisava fazer um trabalho lá e eu vi que eu tinha que abrir 8 latas de tinta desse tamanho. Aí que eu falei, com faca não. O que eu vou usar? Mas ia dar o mesmo resultado? Olha o tempo que eu ia gastar para abrir 8 latas de tinta, que não são 8 latas de sardinha. Aí eu lembrei que eu tinha uma lixadeira. Peguei a lixadeira, 5 minutos, estava as 8 latas abertas. Falei, isso aqui me inspirou para a mensagem. Porque ferramenta certa você tem um desempenho, né? E as coisas acontecem. O que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero que muitas vezes passar para você, através dessas experiências, é que muitas vezes nós utilizamos ferramentas erradas para propósitos certos. A Bíblia diz que se o fio do machado estiver embotado, sem corte, o lenhador vai ter que aplicar muito mais força, ele vai ter que perder muito mais tempo e terá menos qualidade. Tudo isso é prejudicial para a obra, tudo isso é prejudicial para todas as áreas da nossa vida. A primeira coisa que eu pergunto quando eu estou dando um aconselhamento é: o que você está fazendo? Em outras palavras, que ferramentas você está usando nesta situação? Quais são os mecanismos que você dispõe para resolver essa situação? Tem pessoas que estão passando por um problema sério, financeiro, senta comigo aqui no gabinete pastoral e vem me explicar. E eu falo, o que você está fazendo? Eu falo assim, eu já estou devendo para 3 agiotas. Ferramenta errada. Ferramenta errada. Outros estão já no 5º cartão de crédito e financiando esse para pagar aquele primeiro, e aí vai virando ferramenta errada. Isso não vai terminar bem. E eu tenho certeza que Deus está falando nessa noite aqui com muita gente. Estamos muitas vezes usando ferramenta inapropriada para alcançar nossos objetivos. Há coisas na nossa vida, querido, que precisa ser feita, porém nós utilizamos métodos inapropriados. As coisas precisam acontecer, precisam. As coisas precisam andar, precisa, a lata de sardinha precisa ser aberta, precisa, mas eu tenho que pensar o que eu vou usar, né? Por exemplo, muitas vezes a gente usa ferramentas erradas no diálogo, na conversa, palavras erradas, tratamento errado, argumentos errados, oração errada. Muitas vezes a gente faz oração errada e mesmo assim nós queremos resultado positivo. Não combina, a conta não fecha. É complicado. Não tem como você conseguir resultados positivos utilizando métodos errados. E agora que eu começo a ministrar e falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, eu pergunto para você: quais são as ferramentas que você utiliza
no seu dia a dia, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida profissional? Você está usando o método certo? Você não está querendo encurtar caminho, não? Qual é, por exemplo, a ferramenta que você usa, que você utiliza para ter harmonia no seu lar? A harmonia no lar é bacana, né? É algo positivo? É algo bacana? É algo que você quer para a tua vida? É você que constrói harmonia no seu lar. E que ferramenta você usa para construir harmonia no seu lar? Aí eu pergunto para alguém e a pessoa fala assim: pastor, eu mando todo mundo calar a boca, só eu falo. Pronto. Outros falam assim: pastor, eu boto terror nos meus filhos para eles me ajudar. Ferramenta errada. Pastor, eu não converso mais, eu já estou aplicando logo o rei, a vara. Ferramenta errada. Eu vi uma vez alguém falar assim: pastor, eu tenho culpa nisso, porque eu usei a ferramenta errada. Qual foi? Chantagem emocional, para convencer meus filhos. Eu fingia que estava triste, eu fingia que eu estava depressiva. Eles vinham perguntar: ô mãe, precisa de alguma coisa? Aí eu falava: eu preciso. Eu estou precisando. Outro falava, eu já cheguei a ouvir isso: pastor, lá em casa tudo está à base da troca. Se eu quero alguma coisa, vai pegar para mim um chinelo. Ô pai, quanto você me dá? Ferramenta errada. Você não está criando um filho, você está criando um mercenário. Um mercenário. Então, são ferramentas assim, nunca trarão resultados bons. Que ferramenta você tem usado com as pessoas que convivem com você? Existem ferramentas perniciosas, ferramenta totalmente... É a faca para cortar a lata de sardinha, querido. Vai machucar. Tem pessoas que usam o ressentimento. É uma ferramenta perniciosa, uma ferramenta errada. Qualquer coisa, usa aquela ferramenta para ferir e não para edificar. Qualquer coisa, usa aquele ressentimento para jogar na cara do outro o seu passado, para pisar. Isso é a ferramenta certa? Isso vai trazer resultado? Isso vai ser bênção? Isso vai edificar algo de bom? Qual é a qualidade desse relacionamento usando uma ferramenta dessa? Outros usam a ferramenta da provocação. Outros, a sua natureza faz como: eu não cedo, pastor, eu não abro mão, não abaixo a cabeça, né? Isso é ferramenta errada, isso é burrice. Não conversa, não tem palavra de sabedoria. Outros é exposição, qualquer coisa eu já expor, todo mundo já sabe que eu não estou bem. Isso resolve? Isso ajuda na construção de um relacionamento bom, para ter resultados bons lá na frente? Ou você usa calma, que é uma ferramenta delicada, é uma ferramenta que tem que saber usar, né? Você age na carne, na emoção, no destempero, na raiva. Você deixa o Espírito Santo usar, que é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que vai polindo a gente, vai lapidando a gente. Que ferramenta você usa para demonstrar a sua vida no relacionamento com as pessoas que convivem com você? É o rancor? Você usa de uma ferramenta muito bonita, que é a coerência, que é o diálogo, que é o retroceder um pouco para avançar depois. Meu querido, dependendo da ferramenta que você estiver usando, vai determinar o sucesso ou o fracasso dentro da sua casa. Há pessoas que dizem que foram as ferramentas pelas quais elas foram trabalhadas, foram criadas, foram talhadas. Então, querido, não precisa ser assim não é porque teu pai e tua mãe era pavio curto que você tem que ser. Não é porque você foi criado num lar disfuncional, montado, torneado com ferramenta errada, que você vai repassar isso para frente. Está na hora, meu irmão, de trocar. Está na hora de ser diferente, está na hora de dar um basta nisso e construir uma nova história, uma história bonita, usando a ferramenta certa. Há pessoas que dizem: olha, que são assim por causa da natureza, é meu jeito, pastor, mas não vai mudar. Pastor, mas eu luto, mas não vai mudar. O vaso estava sendo feito nas mãos do oleiro,
e de repente aquele vaso se despedaçou. Ele não pegou aquele barro e jogou fora, não, ele pegou aquele barro e fez um outro vaso melhor. Meu irmão, se você é um vaso e esse vaso não está legal, deixa o Senhor trabalhar na tua vida, para Ele fazer de você um vaso melhor. Mas assim, vou morrer assim, isso não adianta, querido, isso não é inteligente. Casamento, a gente está sempre falando para casais, quais são as ferramentas que você usa? Tem uma ferramenta perniciosa, uma ferramenta destrutiva, uma ferramenta terrível, querido, que é a ferramenta do ciúme. Ciúme para controlar as pessoas. Você não controla ninguém com ciúme. Se você consegue alguma coisa do outro é através da confiança, que é uma ferramenta maravilhosa. Lembrando que o ciúme gera tristeza. Irmã, ciúme gera tristeza no outro, e você não tem paz. Irmão, é a mesma coisa. Ciúme, ele gera tristeza no seu par, e você não tem paz. Agora a confiança, ela gera honra. As pessoas se sentem amadas e honradas. O antônimo de ciúme é honra. Eu confio na minha mulher, eu a honro com a minha confiança. Agora, quando eu não confio, é porque eu desconfio. Quem vive bem em um lar de desconfiança? Ah, mas deu um motivo, querido, está na hora de mexer, está na hora de ver as ferramentas que está sendo utilizada para que esse relacionamento se torne um relacionamento honrado. Outra ferramenta errada que se usa dentro do casamento, exploração. O cidadão não quer nada com nada, o filho não quer nada com nada, deixa tudo por conta da mãe, do pai. Exploração, querido, dentro do lar é uma ferramenta errada. Não vai sair coisa boa daí. Você usa a ferramenta da ajuda, da cooperação, você abençoa o outro, você surpreende o outro, é uma ferramenta maravilhosa. Quando você surpreende, o que é surpreender? É fazer quando o outro não está esperando. Fazer só quando manda é ruim. É cumprir, o protocolo, é cumprir ordens. Mas se você surpreender, meu irmão, é outra coisa. Ah, você está com problema com o relacionamento com seu pai, você está com problema com a sua mãe, você não anda conversando direito, o velho está triste, a sua mãe está triste, meu querido, jovem, chega lá hoje e tasca um beijão no velho, surpreende ele, fala, pai, eu te amo. Usou uma ferramenta abençoada, uma ferramenta boa, isso vai gerar coisa boa dentro do lar, harmonia dentro do lar. Agora chega lá, nem boa noite fala, vai para o quarto, não olha para a cara do homem, não olha para a cara da mulher, para os pais que estão dentro de casa. Isso é ferramenta errada. Deus está falando nessa noite, querido. Deus, Ele quer melhorar a nossa vida, e então Ele dá as dicas, Ele orienta através da palavra. Você está querendo construir alguma coisa, você está querendo edificar alguma coisa, está querendo ter sucesso em alguma coisa, está usando um machado cego, bate, não consegue, você não consegue obter nenhum sucesso naquilo que você faz. A vida não anda, emperra profissionalmente, nos estudos, impacta emocionalmente, sentimentalmente. Você não sabe o que é um machado que não corta, é a ferramenta errada. As coisas que não andam na nossa vida, gente, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Meu irmão, vai ver quais são as ferramentas que você tem usado dentro da sua casa. Alguns usam uma ferramenta maligna chamada indiferença. Há maridos que tratam a esposa com indiferença, como se ela não existisse, como se ela fosse um lixo. Querido, vai sair caro a conta, a fatura quando chegar para você vai doer. E há mulheres que fazem a mesma coisa com o marido, indiferença. Ah, não é indiferente não, mas é cara fechada, taciturna, semblante fechado, carranca. Você já viu carranca? Tem gente que é uma carranca. Tem gente que não sorri de jeito nenhum. Uma vez eu fiquei numa pousada e tinha uma carranca bem na porta do meu quarto. Eu quase pedi para a mulher tirar a frente. Isso aí, gente. Sangue de Jesus tem poder. Caguei. Está repreendido no nome de Jesus. Aí você chega em casa, você não tem uma carranca, né?
Fixa, eles têm uma carranca que anda para você lá. O sangue de Jesus tem poder. Amém, amados? Ou você usa a ferramenta com semblante de paz, amistoso, né? Isso é bacana. Você percebe que você usa a coisa certa e sai coisa boa? Amém, amado? Quais são as ferramentas que você usa na educação das crianças, dos meninos, dos pequenos? Qual a ferramenta que você usa na educação dos filhos? Ah, cansei, libera. Eu estou deixando de qualquer jeito, ou você acompanha de perto? Isso vai gerar lá na frente resultado bom ou ruim. Você deixa a criança fazer tudo ou você corrige? Tudo isso determina o resultado lá no final. Vida financeira. Qual a ferramenta que você usa? Gosto muito de conversar com a irmã Adriana. Pastor, é tudo na ponta do lápis, é na calculadora, o negócio ali, cuida da ferramenta certa. Vai, Zé, vai liderando o negócio. Gasta mais do que ganha. Ferramenta errada. Consumismo, ferramenta errada. Não pode sair. Se sair aquilo é um perigo. Se for num shopping, misericórdia. O homem que vai numa loja de ferramenta também, eu ia falar só das mulheres do shopping, né? É um perigo. Gasta mais do que ganha. Ou você tem controle para não extrapolar? Sabe administrar? Ferramenta certa. Investe na sua preparação, mais cursos, aproveitando a fase para aumentar, o seu conhecimento, aumentar a receita. Ou fica esperando, estou esperando uma ação trabalhista sair. Eu falei, quanto tempo? Já vai 25 anos. Eu falei, vai morrer, Zé. Sabe o que acontece? Um tio meu desconhecido lá do norte do Paraná morreu. Você entendeu? Estou esperando a herança dele. Não, meu irmão, ferramenta errada. E por aí vai. Tantas coisas que a gente na vida sentimental. Qual a ferramenta que você usa para ser renovada? Para atropelar tudo aquilo que fizeram com você, com as tristezas, com o passado, com as feridas que foram abertas. Que ferramenta você usa? De repente você vai lá todos os dias e vê aquela ferida, e você abre de novo e fala, fizeram isso comigo. Gente, isso não vai cicatrizar nunca. Ferramenta errada. Eu abrir o corte todos os dias para me lembrar daquilo que eu fui machucado, faz com que aquilo jamais venha a cicatrizar. Amém, amados? Passa um levacetinho espiritual lá, costura. Tem coisas que não adianta, meu irmão. Tem coisas que vai ter que entrar verdadeiramente no ponto. Dói, mas fecha. Fica a marca. Mas tem que resolver isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Você que passa por algum processo desse, meu irmão, levanta a cabeça. Erga a sua cabeça, levante-se para a vida. Converse com pessoas boas. Use ferramentas certas, pessoas certas. Passeie, visite, se vista para a vida. Use a ferramenta certa. Deixe que Deus e o tempo se encarreguem das demais coisas. Gaste o tempo se preparando e nunca se desgastando. Que isso é horrível. As pessoas ficam morrendo aos poucos quando tem muitos problemas. Não, levanta a cabeça e fala não. O Davi, quando soube que tinha um gigante afrontando o exército de Israel, ele falou assim, eu não vou lá de mão vazia não, eu vou ao ribeiro. Foi lá e escolheu 5 pedras, pegou sua funda, o seu alforje e foi para a briga. Ou seja, ele foi se preparar. O inimigo se levantou, falou um monte de asneira para ele, e nada daquilo entrou para o ouvido e saiu pelo outro, porque a ferramenta que ele tinha era a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. E você tem essa ferramenta, você tem isso na sua vida. E muitas vezes nós estamos dando espaço, nós estamos dando brecha. Tempo investido não é tempo perdido. O tempo que você gasta amolando o seu machado não é tempo perdido. O tempo investido, por exemplo, na oração no ano bíblico, não é tempo perdido.
Quando você ora, Deus ouve, Deus abençoa. Sabe quando? Na medida que buscamos. O investimento de tempo, de atenção e recursos na sua família nunca será perdido. Aí eu gasto com a minha família, glória a Deus, você gasta com a sua família. Eu invisto na minha família, glória a Deus que você investe na sua família. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma família linda, uma família abençoada e sobretudo uma família unida. Você gasta, você investe no seu casamento. Isso vai trazer resultados, vai trazer ganhos para a sua vida, para sempre. Você investe na obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que investe na obra do Senhor amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque quando você ajuda, por exemplo, na obra de Deus, você está contribuindo para a salvação de vidas. Nós estamos ministrando hoje de manhã aqui, quantas vidas já este ano na nossa igreja entregaram suas vidas a Cristo? Ou seja, isso aí não é obra do pastor, é obra de todos aqueles que investem no reino, investem na oração, investem na presença, na casa do Senhor. Eu costumo comparar a obra a um salva-vidas. O salva-vidas simplesmente não coloca a camiseta de salva-vida e fica lá, não. Ele se preparou, ele investiu, né? Para ter um trabalho bacana, investiu cursos para aprender nova técnica e por aí vai. Aquele que investe na obra de Deus e quando vê uma obra séria ganhando vidas para Jesus e pessoas sendo restauradas, querido, você faz parte também dessas vidas que estão sendo restauradas. Você também foi um salva-vida, você também ajudou. Uma igreja com suas portas abertas é resultado daquilo que você também ajudou a fazer e preparar. Isso é usar a ferramenta certa para propósitos corretos. Tem ferramentas erradas dentro da igreja? Tem, claro que tem. Tem gente fazendo muita besteira hoje. Quando você investe com a promessa de homens, irmão, se você contribuir aqui, Deus vai te dar em dobro. Não é assim que a coisa funciona. Isso é ferramenta errada. Você está acreditando na palavra de alguém, de um homem. Seu coração está no propósito errado, ferramenta errada, resultado errado. Se nós usamos ferramenta certa, nós vamos tendo resultados expressivos, excelentes em todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A reboque, Deus abençoa em tudo. Tudo. As coisas começam a andar. Nos negócios as coisas começam a funcionar. Em casa, os filhos, relacionamento, papai e mamãe, vai tudo encaixando. Porque nós estamos usando e estamos tendo cuidado em utilizar ferramentas certas. Se usamos ferramentas erradas, nós vamos recolher resultados pífios, coisas irrelevantes e sem qualidade. E eu pergunto para você, qual é a área da sua vida que está precisando ter melhores resultados? Já parou para pensar? Está tudo certo. Eu costumo brincar que nossa vida é como se fosse uma pizza fatiada. Cada pedacinho daquele é uma área da nossa vida. E tem áreas da nossa vida que precisam melhorar em algum aspecto. Tem área na nossa vida, não sei se é espiritual, não sei se é sentimental, não sei se é conjugal, eu não sei se é profissional, não sei se é financeira, eu não sei qual é a área, mas tem áreas na sua vida que precisa de melhores resultados. Pare tudo então e pense e veja que ferramenta você tem utilizado. Agora lá no capítulo 6 de 2 Reis, outro texto que nós lemos, aqui conta a história dos discípulos do profeta Eliseu, que um dia eles viram que a casa estava muito apertada e falou: Senhor, que tal nós irmos até o Jordão cortar vigas e ali mesmo nós fazemos uma casa maior? O Eliseu falou: pode ir, eu aprovo, sabe? Essa ideia é boa. Cada um pegou o seu machado, na hora que estavam saindo, falou assim: profeta, vem com a gente. Ele falou: eu vou. E foram. Chegando lá, cada um está cortando uma viga, e nenhuma dessas vigas que está sendo cortada, o machado escapa, o ferro do machado escapa do cabo e cai dentro do rio. E esse discípulo, na hora, ele grita: ah, meu Senhor,
Não era meu o machado, era emprestado. Aí então Eliseu olha para ele e fala assim: aonde caiu, filho? Ele falou: caiu ali, ó, e afundou. Ele falou assim: dá um pedaço de pau. Jogou lá, o machado afundou. Muito bonito, legal isso aqui. Agora, vamos imaginar por um outro lado. Vamos imaginar que esse discípulo decide não falar com o homem de Deus. Vamos imaginar que esse discípulo está só com o cabo na mão. Ele falou assim: eu não vou abrir mão, eu não vou pedir ajuda, eu não vou retroceder, eu não vou dizer que eu falhei ao deixar esse machado cair no rio. Eu vou continuar cortando essa viga com o cabo. E ele bate com o cabo na madeira, e ele insiste. Já pensou se esse discípulo decide não pedir ajuda a ninguém? Já pensou se ele decide, com uma natureza rude, ele decide continuar sem buscar socorro, batendo com o cabo no tronco da viga, apenas com o cabo, como diria, né? É murro na ponta de faca. Ele vai ter resultado? Não. Infelizmente, querido, você vai falar: pastor, isso é insano que você está falando. Isso não existe. Você imagina alguém querer cortar alguma coisa batendo com o cabo? Eu acho difícil bater com o cabo nessa situação aonde deveria ser um machado. Mas infelizmente eu vejo pessoas que perderam o machado. O cabo afundou, mas estão insistindo. O machado, o ferro afundou, mas estão insistindo já há muito tempo só com o cabo. Vai ter resultado? Não. Ferramenta errada para executar uma tarefa nova não vai ter êxito de jeito nenhum. Quer ter um casamento bacana usando ferramenta errada? Não vai ter êxito. Quer criar filhos saudáveis, abençoados, cheios da presença de Deus, usando ferramenta errada? Não vai ter jeito. Quer ter uma vida financeira abençoada, maravilhosa, usando ferramenta errada? Não vai ter jeito. Ferramenta errada para executar uma tarefa nova não vai ter jeito, querido. Eu gosto sempre de citar alguns exemplos de vida real, daquilo que aconteceu. Em 2011 eu perdi o ferro do machado, quando eu estava executando uma obra. O que aconteceu, pastor? Eu perdi uma empresa no incêndio. A empresa era minha, estava no meu nome, e nós perdemos, né? Nós perdemos uma empresa. E ao invés de parar e fazer o que esse discípulo fez, pedir ajuda, eu continuei tentando o mesmo resultado, batendo apenas com o cabo. Falei: não vou abrir mão. Eu coloquei a culpa no diabo. Foi o diabo que botou fogo nisso aqui. Eu não vou retroceder, eu vou continuar insistindo. Eu gastei mais energia, eu gastei mais recursos, e o resultado foi pior do que se eu tivesse ficado quietinho. Conclusão, só para a gente encerrar: cuidado. Talvez você está querendo resolver situações na sua vida, mas você está batendo com o cabo, o machado afundou. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa de um milagre, você precisa de uma estratégia, você precisa falar, você precisa ser ministrado, você precisa aconselhar, você precisa buscar a ferramenta certa. Olhe para a sua vida hoje, olhe para o resultado que você tem conseguido utilizando a ferramenta que você usa. O que você tem feito, você está satisfeito? Não? Então qual é a área que precisa melhorar? Há pessoas que, quando tem algum problema de relacionamento em casa, sabe o que faz? Corta o relacionamento. Ferramenta errada. Está com um problema financeiro, a primeira coisa que faz, sabe o que aconteceu? Eu corto o dízimo. Corto o dízimo. Olha, o primeiro da lista, tira fora. Ou seja, começa economizando com as coisas, com aquele que pode abençoar e reverter a situação. E eu digo uma coisa para vocês, sempre eu estou defendendo isso, porque eu sou prova viva disso. Com a mais profunda e absoluta certeza, eu digo que o dízimo não é responsável pelo seu problema financeiro. Aliás, quando você vê alguém que se arrasta já há muito tempo com problema nas finanças, você descobre que esse não é dizimista. E você percebe que aqueles que metem o pau, aqueles que falam mal do dízimo, são geralmente aqueles que nunca dizimaram, é aqueles que nunca fazem isso. Meu irmão, a culpa não é do dízimo, a culpa é do cartão de crédito. Achei o endemoniado.
A culpa é dos inúmeros empréstimos para descontar na folha. Quando você corta a sua contribuição na obra de Deus, você está usando a ferramenta errada para ser abençoado nesta área. Deus abençoa até aquele que não é crente, querido, quando esse é dizimista. Sabia disso? Vai para o céu? Não, isso aí já é uma outra história. Mas você vai para a Bíblia e você vai ver reinos de Tiro, de Sidom, o próprio Ciro, Dário, são pessoas que foram abençoadas por Deus porque abençoou. Está com problema com filhos? Qual a ferramenta que você está usando para consertar? Está com problema na educação das crianças? Alguns pais acham que a melhor ferramenta é largar para lá. Hoje um pai chegou para mim e falou: pastor, ora pelo meu filho. Eu falei: quantos anos tem seu filho? Mais de 40. Está insistindo, não abre mão, não quer perder meu filho, me ajuda. Ah, Senhor, é emprestado, o seu filho também é emprestado, está aqui na terra, mas ele é de Deus. O que você tem não é seu, é do Senhor. O seu filho não é seu, é do Senhor. Coloque ele diante do Eterno. Qual a ferramenta que você está usando? Você está expulsando muitas vezes os seus filhos com religiosidade, dizendo que ele vai para o inferno, dizendo que, olha, se você não voltar, ameaçando, não tem mais, não conversa mais comigo. Se você, isso é demoníaco, isso é maligno. Faça como o pai do filho pródigo, espere, porque com as mesmas pernas que saiu ele volta, porque existe a ação do Espírito Santo. Qual é a ferramenta que você usa na educação dos filhos? Ferramentas erradas vai gerar problemas, resultados danosos. Está com problema no casamento? Usa a ferramenta da indiferença, ignora o outro. Outros falam, né, aí entra a maldita abstinência, né? Nem me rele. Já há quanto tempo, irmão? Nem me rele. Já faz uns 5 meses, pastor, nem me rele esse negócio. Irmão, você é burro. Irmã, você é boa, vai para a Bíblia, vai ler o que está escrito em Coríntios capítulo 7. Você está dando brecha para Satanás. Ferramenta errada, o diabo vai usar a ferramenta dele. Presta atenção no teu casamento. Resultado desastroso. O que eu faço, pastor? Primeira coisa que o discípulo fez quando perdeu o machado, quando perdeu o ferro do machado, foi clamar. Pediu ajuda, foi sincero, usou a ferramenta certa da oração, clamou para a pessoa certa. Amém, amados? Falou com quem resolve. Ah, Senhor, é emprestado. Olha a ferramenta que ele usou. Ele não continuou batendo com calma, ele sabia que não ia ter isso, não iria resolver o problema. Toda e qualquer ferramenta foi feita para ajudar, para consertar, para facilitar a vida das pessoas. Infelizmente são usadas hoje de forma errada e se torna uma arma. Uma ferramenta, quando não é bênção, ela se torna o quê? Uma arma para danificar, para ferir e até para matar. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, peça para o Senhor lhe mostrar quais ferramentas você deve usar para ter êxito daqui para frente na sua vida. Amém? Se coloque em pé. Glória a Deus, louvado seja o